Provisão. Nesse país é complicado a gente falar desse tema, porque poucos têm muito e muitos têm pouco. Então, meu irmão e minha irmã que está acompanhando esse vídeo, hoje eu quero meditar num texto que a gente trabalhou no domingo e que ele vai destravar a provisão na sua vida. E é importante você hoje compreender o propósito de Deus para você e atingir a prosperidade, você receber a provisão de Deus. Esse texto está em João capítulo 6, versículo 1 e mostra aqui a passagem em que Jesus faz a multiplicação dos pães para uma grande multidão. E eu quero destacar alguns pontos que vão destravar a provisão na sua vida. Às vezes a gente vive correndo atrás do dinheiro. A gente vive o dia inteiro matando o leão. Essa é a realidade do empresário brasileiro, do trabalhador brasileiro, da dona de casa. Hoje, a maior parte da população brasileira não vive uma vida plena. Ela vive uma vida muito limitada, com muitas limitações, impostas por N circunstâncias. Como esse canal ele tem um propósito de levar libertação para as pessoas, nós vamos enfrentar de cabeça erguida cada um dos problemas e das dificuldades que vem oprimir as pessoas, que vem oprimir a nossa nação. E uma opressão muito grande que tem nesse país e nessa pátria, e em muitos lugares do mundo onde vai chegar esse vídeo, é a opressão financeira. Então existe uma opressão financeira, existe uma força contrária para que as pessoas possam usufruir, compartilhar do que a humanidade produz de conforto, de alimento, entendeu? De recursos, ferramentas. Então, aqui este canal, ele não vai vender ilusão. O Papai do Céu colocou a missão, nação maior, para levar verdade, libertação de verdade. Então aqui eu tenho aqui o tablet, que está aqui com o texto que a gente trabalhou nesse domingo, que mostra que Jesus ele estava cumprindo uma missão de levar o evangelho. O Papai do Céu deu para ele essa missão e ele, mesmo sendo homem, mesmo sendo Deus ao mesmo tempo, cumpriu essa missão. Então ele pegou e atravessou o mar da Galileia, certo? Com os seus discípulos, e ali grande multidão o aguardava, e ele foi caminhando para o deserto e foi fazendo ali cumprir a sua missão. E no meio do caminho, imagine naquele tempo, né? Uma multidão, não é que nem hoje tem um microfone, você fala, todo mundo escuta lá ao mesmo tempo. Então aquilo, para ser a informação chegar na ponta, então era feito o que é chamado de jogral. O que é isso? A pessoa fala aqui, reproduz para os que estão mais perto, que vai reproduzir por de trás, que vai reproduzir, e até o fim. Isso leva um tempo, beleza? Por isso que ficavam-se horas e horas juntos a Jesus, porque não é dinâmico que nem hoje, que a pessoa vai num culto, entra, em 1 hora sai fora e tá tudo bem. Não. Ali as pessoas foram ao encontro, a humanidade se encontrou com Jesus no deserto. Jesus ele tratou com as pessoas no deserto e Deus tratou com Israel no deserto. E Deus tratou com profetas no deserto. Então, desertos, eles existem para uma passagem, para Deus tratar com você. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que se você está num deserto, não é porque você é um incompetente, não é porque você é um idiota, um irresponsável, entendeu? Não é porque você é um filho menos amado de Deus, negativo. Se você está passando um deserto, se você está
não tendo os resultados que você gostaria de ter, se você não está passando, se você está passando privação, e eu estou falando aqui, muitas pessoas, Deus me mostra aqui, muitas pessoas recebendo esse texto hoje, e é muito forte o que Deus está fazendo hoje, na vida de muitas pessoas hoje. Pessoas estão passando muitos desafios e nunca tantas doenças de cunho psicológico, comportamental apareceram. Por quê? Porque nunca a pressão foi tão grande. Porque nunca a opressão foi tão grande. Essa opressão é um deserto do ponto de vista espiritual. E os desertos, eles existem não para você morar no deserto. Você não foi feito para morar no deserto. O deserto, ele é o local para Deus tratar com você. Então, Deus tratou ali com a humanidade. Deus tratou com Israel, Jesus tratou com o povo. Falou com o povo no deserto. Beleza? Quando ele chega lá no deserto e vê aquela multidão, é uma experiência, ele está ali falando, as pessoas estão ouvindo, tem discípulos ali ao redor, cuidando, fazendo. Um discípulo por nome Felipe estava perto dele e ele olha para o Felipe e fala assim: cara, como é que o pessoal vai comer, né, meu? Já tá tarde, como é que nós vamos fazer? Onde que a gente vai comprar pão para essa galera aí? Então Jesus ali, ele trata o Felipe, esse questionamento, essa dúvida para Felipe, imagina como ele recebe. Ele fala assim: olha, nem que eu tivesse 200 dinheiros de pão lhe bastariam. Eu fiz uma conta, não pela conversão da moeda dinheiro para um real, mas pensando em pão mesmo. Eu pensei em pão francês, vai. 5.000 homens, vamos estimar que tivesse mais 5.000 mulheres aí, 10.000. Vamos estimar aí um pãozinho francês aí para cada um. A gente ficou um pouquinho para sobrar ou não. Estamos falando aí de 10.000 reais aí. Para muitos não é nada, né? Mas para quem está num deserto e não tem nenhuma loja perto, pode ser muito. E aí, Felipe, você tem 10.000 no bolso aí? Esse questionamento é o que muitas pessoas estão recebendo. Olha, como é que vai ser para pagar a luz? E o aluguel que você tem que pagar? Você tem o dinheiro? E aí vem a resposta: puxa, eu preciso de X mil reais. E a compra do seu filho? E o tratamento? E o remédio da sua mãe? Então, essa pergunta é um momento que Jesus aqui no versículo 6, a palavra de Deus diz que, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Então, essa prática é comum no mundo espiritual, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E Ele não projetou você para te abandonar no meio do caminho. Deus nunca abandona uma pessoa no meio do caminho. Beleza? Guarda esse texto aí. E aí Jesus pega e fala assim, ó, manda o pessoal se assentar. Pede o pessoal sentar, 5.000 pessoas. Então isso aqui é um processo. Não tem o pão ali, não tem o pão ali. Mas ali está rolando o que está acontecendo. E hoje talvez você não tenha o dinheiro aí. Mas Jesus está mandando. Continua trabalhando, continua lutando, continua indo para a igreja. Não deixa de ir para a igreja não. Entendeu? Não deixa de caminhar, não deixa de amar sua família não, por causa de dinheiro. Não deixa de cumprir sua jornada de trabalho porque o salário acabou no meio do mês, não é culpa do seu patrão não, entendeu? Não é culpa do seu patrão. Talvez ele é o menos culpado.
Não coloca a culpa na vida, não. Entendeu? Só vai seguindo a caminhada, porque vai chegar a provisão. E aí acontece uma situação que é muito, muito interessante, que um dos discípulos, por nome André, disse assim, ó, ele era irmão do Simão Pedro, ele disse assim, ó, olha Jesus, tem um rapaz aqui que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos, né? Cara, eu achei assim uma atitude desse camarada. Eu estava comentando com os irmãos no domingo. É esse tipo de pessoa, cara, que é bom estar com a gente. Meu Deus, como é bom uma pessoa que nem esse André, cara. Como é bom uma pessoa que ela vê oportunidade. Como é ruim você estar com uma pessoa que te puxa para baixo, cara. Como é ruim uma pessoa que fala, você não vai conseguir, vai dar tudo errado. E não é por essa questão de palavra negativa, palavra positiva, não é isso, não é isso. Mas quando a pessoa está aberta, o coração dela, a antena dela espiritual está aberta para ouvir a voz de Deus, ela está vendo o quê? Ela está vendo oportunidade em tudo. Então ali vem uma certeza no coração da pessoa, vai dar certo, nós vamos virar o jogo. E aí, o que aconteceu? Um rapaz passou, estava com 2 pães e 5 peixinhos, certo? Não, 5 pães e 2 peixinhos, né? Como diz aqui no texto, versículo 9 de João 6. E quando o Senhor Jesus ouve aquilo ali, ele falou, então pede o pessoal se assentar. Pede para o pessoal se assentar. E aí eles foram e pediram o pessoal se assentar, cara. Aí o que o Senhor Jesus fez? Eu vou ler o texto original, tá? E Jesus tomou os pães. Então tava ali os pães, 5.000 pessoas, tinha 5 pãezinhos. Então era um pão para 1.000 pessoas, né? Para 1.000 homens, fora as mulheres. Então era 1 para 10. Difícil, hein? Você vai dar o quê? Uma migalha para cada um? E Jesus tomou os pães e ele fez uma coisa, cara, que acho que talvez isso destrava agora para você, tá? Para alguns é isso. Não estou dizendo que isso é para todo mundo. Para cada um remédio é diferente. Por isso que é importante você estar acompanhando nosso canal. Mas o que ele fez? Ele pegou o pão e agradeceu. Deu graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esse pão. Não amaldiçoe o que você tem. Não amaldiçoe sua condição. Pelo contrário, agradeça a Deus. Se você tem um copo de água para você beber, eu estou no santo jejum até meio-dia, não estou bebendo e nem comendo até meio-dia, mas se você tem um copo de água para você beber, se você tem hoje um ovo frito para você fritar, se você tem um arroz com um feijão, agradeça. Porque você sendo fiel no pouco, você vai ser colocado no muito. Graças a Deus. E ele agradeceu e repartiu pelos discípulos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Então ele pegou ali o pãozinho, o peixinho e foi dividindo, ó, pedaço. Pegou um pão, dividiu, ó, toma metade para você, metade para você. Dividiu metade para você, metade para você. Dividiu metade. Então aqueles 10, ele repartiu ali em partes iguais. Isso espiritualmente é muito profundo. Hoje, qual é o pão que você tem na sua mão agora? Você tem seu tempo, certo? Você tem aquilo que Deus colocou na sua mão. Então você vai repartir isso de maneira igual. Então você não vai ficar o dia inteiro na igreja vacilando, que é fanatismo e não vai te dar nada. Pelo contrário, você vai se lascar se você ficar fanático, louco aí.
Você não vai ficar trabalhando que nem doidão também, que senão sua mulher vai te encher o saco, entendeu? E com razão. Seus filhos vão sentir falta de você, entendeu? Você não vai ficar que se lasque tudo e vai ficar no bar, vai ficar no futebol, vai ficar no entretenimento o tempo inteiro. Não. Você vai agradecer a Deus o seu dia, você vai dividir o seu tempo e aquilo que você tem em partes iguais. Então você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ficar com sua esposa, você vai ficar com seus filhos, você vai, sabe, você vai se organizar. E neste momento, e aqui é o segredo do milagre, é nesse momento que acontece o milagre. É quando você está em movimento, quando você está jogando o jogo, a bola está rolando. A bola estando rolando, o milagre acontece. É nessa hora que aparece alguém que vai te ofertar um emprego, é nessa hora que você vai fazer um bico, é nessa hora que alguém que vai mudar, precisa vender algo, vai deixar com você, você vai receber. É nessa hora que, sabe, você viu uma placa de um anúncio, aquela placa era o curso que você precisava fazer, que vai te apresentar uma pessoa, era um convite que você teve para ir numa reunião com alguém, conhecer outra pessoa e conseguiu fazer um negócio, conseguiu uma porta de emprego. Enfim, é nesse momento que o milagre acontece. E aí, o que aconteceu? Esse movimento do repartir não acabou. Então, aquela meio pãozinho, ele foi repartido, certo? Por mais pessoas, e aí as outras pessoas foram pegando e não ia acabando. Era uma coisa assim, gigantesca o que aconteceu. E diz aqui o texto que recolheram, né? No 12, né? Diz assim, ó. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei todos os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então esse outro ponto aqui, ó, pessoal, é muito importante, tá? Que eu vou te explicar. Nada do que sai da boca de Deus, nada que Deus criou, nada é perdido. Se um dia ele falou, haja luz, houve luz. Aquilo que saiu e está em criação, porque o universo está em expansão, a gente não conhece. Cada alma, cada vida, cada história, cada oferta, cada abraço, nada disso é perdido. Então aquele milagre proveu pão e este pão gerou aqui uma sobra de 12 cestos. Eles recolheram, deu 12 cestos de pães que sobejaram aos que haviam comido. Por quê? Porque o pão não acabava, né? Ele ia dividindo e isso aconteceu. E as pessoas viram ali e atribuíram, falaram, não, Jesus é o grande profeta que tinha que vir ao mundo, né? Como a expectativa judaica pelo Messias. O Yeshua HaMashiach é Jesus Cristo, Senhor. Esse é o Messias de Israel. Mas não vai ser um gentil que vai dizer para Israel isso. Vai ser um judeu. E esse tempo está chegando. E aqui, pessoal, para a gente dar encaminhamento na nossa reflexão, pessoas que estão hoje, nesse momento, buscando a provisão de Deus, acredite de maneira tranquila, confia no Senhor, Ele vai dar a provisão. Eu oro para que haja provisão na sua vida, para que portas se abram, oportunidades, Deus vai dar o escape para você, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, estou orando por todos, nação maior, um só Deus, um só povo, uma só nação. Até o próximo vídeo, pessoal.